Efésios 5, nós vamos ler do versículo 15 ao 17. Efésios 5, do 15 ao 17. Inclusive é um texto muito parecido com aquilo que está sendo ministrado, né, no GEAS. Foi esse mês sobre sujeição e ontem falamos sobre sujeitar aos irmãos, né? Faz parte da evidência daquilo que o Senhor tem para nós. Se a gente não consegue fazer isso aqui na terra, irmão, você acha que a gente vai conseguir fazer isso no céu? Não tem como, né? Então você pode dizer para a pessoa do seu lado assim: eu estou aqui para te servir. Fala para 2, 3 pessoas aí que você não falou ainda. A gente, homem, às vezes a gente tem dificuldade, né, de chegar e dar um abraço nas pessoas. Nós temos que quebrar isso aí. Efésios 5, do 15 ao 17. Eu vou ler aqui na versão NVI, tá? Para ficar mais fácil para os irmãos que estão ali no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, sejam insensatos, mas procurem compreender qual é... 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Feche seus olhos antes de você sentar. Pai, nós acabamos de cantar uma canção em que nós nos rendemos aos teus pés. Nós dissemos com a nossa boca que nós estamos aqui dispostos a viver o melhor que o Senhor tem para nós em sujeição e obediência. Senhor, e que de fato a nossa canção passe a ser não apenas um estilo de vida, mas uma natureza transformada no Senhor. Pai, que tudo aquilo que vamos ministrar nessa noite encontre repouso, assim como encontrou no meu coração, no coração dos meus irmãos também, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Se você vai anotar, o pessoal do Data Show aí sempre coloca lá. O tema dessa noite, ou seja, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, é homens diante de Deus. Preste atenção, antes de começar aqui a ministrar a palavra do Senhor, eu quero deixar algo muito ciente e consciente, que primeiramente nós não somos melhores do que ninguém. Eu e você precisamos entender que todo tempo o Senhor quer nos ensinar de alguma forma, de alguma maneira, e tirar a crosta que muitas vezes a gente deixa nascer na nossa mente, nos nossos olhos, na nossa maneira de viver. E nem sempre Deus trabalha com celeridade aquilo que Ele quer trabalhar com a gente devagarzinho. Vou dar um exemplo para os irmãos. Lembra que Deus... É muito interessante isso, porque eu tenho sido ministrado sobre isso, sobre o tempo de Deus, sobre a maneira como Ele tem feito, esse lugar de sujeição, esse lugar de deixar Deus fazer, esse lugar que confronta a nossa realidade, porque hoje em dia, né, as coisas são tudo rápidas, tem que ser pronto, eu já tenho que ser uma nova pessoa, eu entendi uma palavra hoje, então eu tenho que chegar em casa e chutar tudo e refazer tudo, a minha vida sabe, e nem sempre tudo aquilo que é feito da noite para o dia permanece. Nada no Senhor é feito da noite para o dia. Até a conversão nossa, a gente aceita Ele como seu Senhor e Salvador. Mas o processo de nova criatura, ela é contínua. É um processo onde eu tenho que abrir mão do meu eu tenho que abrir mão daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, porque existe todo um contexto novo para a minha vida. Imagina você, quando, por exemplo, assim, Deus deu uma palavra para o povo, vocês vão sair do Egito, eu vou levantar o homem, e ele foi lá, chamou Moisés, vai lá e eu vou te usar, você vai libertar o povo do Egito, e de repente o povo está aqui caminhando, e do nada Deus fala assim, agora vem aqui, porque tem muita murmuração, muita coisa aí embaixo, vem aqui que eu quero ter um tempo contigo, e eu quero te dar algumas dicas para que você, então, coloque para que o povo obedeça. Moisés vai lá, sobe, e quando desce, Arão tinha feito um bezerro de ouro. O povo não conseguiu esperar. Você vê Samuel mais na frente,
Sabe, você vê aquele profeta chegando com Saul e disse assim: Saul, ó, Deus, fica aqui quieto que eu vou buscar a Deus, eu vou buscar uma resposta, e quando eu voltar, você não faça nada, só espere. Daqui a pouco, Samuel sobe lá e escuta, quando desce, lá vem, sabe, Samuel e vê que Saul não entendeu nada. O que eu quero trazer vocês para esse lugar de entendimento? Não é do meu jeito nem do seu jeito. Porque quando Deus move esse ambiente onde a gente precisa esperar Deus completar todo o processo, não é porque a gente é pessoa ruim, mas é que Ele quer mostrar através dos nossos atos o quanto a gente precisa aprender. Porque qual foi a atitude tanto de Arão e tanto de Saul, quando viu os profetas vindo ou a direção dada? Todos eles se arrependeram do que fizeram. Todos eles tentaram inventar uma coisa. E aqui é muitas coisas que acontecem comigo e com você quando Deus está dando uma direção. A gente mete o pé pelas mãos e daqui a pouco entra no lugar: ah, Senhor, mas tem misericórdia de mim. E Deus está dizendo: presta atenção, você vai passar de novo por todas as coisas para você aprender como tem que ser. Nós vivemos uma geração em que eu e você perdemos um pouco. E quando eu digo perdemos, não foi porque as pessoas são maus, é porque a nossa referência cada dia mais está distante. A maior referência que eu e você temos que ter na nossa vida, é lógico que são os nossos pais, é lógico que é a figura paterna, mas quando essa figura paterna não existe, qual é que a gente tem que ter? Diga assim comigo: a do meu Senhor, acima de todas as coisas. E quando a gente entende essa conexão, entende o plano, o desejo, o desenho de Deus, em todo o contexto da nossa vida, a coisa começa a ter uma proporção diferente, ela começa a ter uma proporção, sabe, que não é mais da maneira como eu quero. E aqui esse texto que Paulo está dizendo aos nossos irmãos, é mostrando cada vez mais o cuidado que nós temos que ter, preste atenção, no nosso dia a dia. E o interessante é que isso aí foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E aquela mesma palavra naqueles dias vale para o dia de hoje. Diga para a pessoa do seu lado: tenha cuidado. Preste atenção, irmãos. Alguém esses dias fala assim: não, porque o Espírito... Irmãos, a palavra deixa claro: o Espírito me guia. O Espírito me convence. O Espírito não impõe nada de goela abaixo e tampouco te arrasta. Ele te leva a um lugar de confronto pela palavra e pela situação. Esse final de semana que passou, até eu tentei passar um link para as pessoas, mas eu acho que alguns não receberam, enfim. Mas nós tivemos em Blumenau, numa conferência de homens. E o que foi ministrado naquela conferência nada mais é do que a gente tem ministrado aqui, a gente não sabia. Que é justamente um nível que é de tirar as máscaras. Irmãos, nós precisamos entender. Acho que é Atos 3 que fala sobre isso, que o Filho do Homem será retido no céu até que todas as coisas sejam restauradas. E quando você vai ver o contexto bíblico daquilo, o que é restauração? É o patriarcado de Deus, desde o Éden até os dias de hoje. É importante eu e você como homens, maridos, ou seja, nós que somos filhos, enfim, quem não é casado, entender que existe um desenho para que eu esteja alinhado com a vontade de Deus. E nesses dias, nós temos que parar para ensinar para os nossos filhos o que é ser homem. A coisa mais simples, irmãos, que antes da mulher, a mulher engravidou, com dias você já sabe que está grávida, com mais um pouco mais você já sabe o sexo que é. Mas a criança nasce e você tem que parar e tirar da cabeça, porque o diabo está usando coisas para deixar dúvida no coração das pessoas, dos meninos, das meninas, o que eles são, sendo que antes de todas as coisas o Senhor deixou claro. E sabe o que é mais interessante nesses dias, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é um dado. Quando uma criança se converte dentro de uma casa, ela arrasta 3% da família. Quando a mulher se converte, ela arrasta 17% da família. Mas sabe quando o homem se posiciona em direita, ou seja, o homem posicionado em Deus, aceitou Jesus e quer mudança, 93% da família é arrastada. Olha só a seriedade das coisas. E aqui Paulo está dizendo para os irmãos o seguinte: tenham cuidado da maneira... Ali o texto, fica com ele na tela, por favor, 15.
Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Veja, não está dizendo aqui, tenham cuidado quando vocês forem para a igreja, vocês vão bonitinho. Tenham cuidado quando vocês vão para o GA, vocês sabem, passam um perfuminho. Não, é viver. E aí para e pensa o seguinte, eu não estou com vocês 24 horas, vocês não estão comigo 24 horas, mas o Senhor Jesus vê todas as coisas. Quantos homens de Deus nós temos aqui nessa noite? Diga amém. Essa palavra é para mim e para você. Essa palavra é para mim e você, para que a gente entenda como nós homens temos que nos entender diante de Deus. Esse é o tema da palavra, homens diante de Deus. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, eu repito e não vou cansar de dizer isso, existe algo liberado do céu, que primeiramente o seu nome está escrito no livro da vida. Segundo, há uma condição para isso, não é só uma vez salvo, salvo para sempre. Existe uma condição em que eu tenho que fazer o quê? O meu acesso, ou seja, a meritocracia no céu. Eu creio dessa forma. Então isso implica em todas as áreas da minha vida. É na minha masculinidade, é no meu relacionamento com a esposa, o trato com os meus filhos, a maneira como eu trato, a questão financeira fala muito do que Deus é para mim, irmãos. Entenda o que eu quero dizer nessa noite? Homens diante de Deus, eles caminham no nível, não que eles são extraordinários, sabe, onde eles não erram, não, é justamente o contrário, porque andar diante de Deus é o seguinte, é humildemente diante dEle. Reconheça, se arrependa e mude. Aquele que, a Bíblia deixa claro assim, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A Bíblia não diz que aquele que confessa e deixa, sabe, ele é esquecido no lado do enxofre. Não. A Bíblia diz pelo contrário. Sabe, pelo contrário, onde existe o quê? Uma desonra, haverá dupla honra. Para cada momento ruim que, digamos assim, você com as suas atitudes se colocou, Deus tem 2, 3, 4 mais, para que você viva pleno diante dEle. Essa é uma realidade. Essa é uma verdade. E hoje, meus irmãos, quando você olha para o que a gente tem vivido, é triste dizer isso, mas tem faltado, sabe, esse papel de homem diante de Deus, com esse entendimento. E parece que você tem que, sabe, desenhar, você tem que mostrar, e os filhos estão crescendo. Nós temos aqui 2, um sargento e um cabo e da polícia militar, conversa com eles depois. Hoje, os casos, eles trabalham direto com o PROERD, vê a necessidade hoje de homens posicionados. E aí você fala assim, não, mas por que eles como exemplo? Porque talvez é a maior régua que traz essa representatividade no dia a dia. Filhos hoje que não respeitam, filhos hoje que não têm posicionamento, e a gente transfere coisas. Diga-se comigo, o Senhor não me chamou para transferir coisas. Os papéis são meus. E um ambiente que mostra muito isso, irmãos, eu queria que você abrisse em Provérbios capítulo 10, versículo 8. Provérbios 10, 8. Cantares de Salomão, lembra esse livro de Salomão, né? O livro de Salomão fala muito sobre esse ambiente, né? De sabedoria e de integridade. Provérbios 10, versículo 8. Olha só, versículo 6. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Versículo 8. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Diga-se comigo, homens diante de Deus caminham em integridade. Quando você para analisar o significado, né, da integridade, nós já repetimos várias vezes, é ser inteiro em todos os ambientes, mas algo muito mais do que isso, é algo que não sofreu dano, é algo que não teve avaria,
É algo que não teve, sabe, como é que diz assim, alguém chutou e amassou sem querer. E quando a gente traz isso para dentro daquilo que nós precisamos entender, a gente faz uma comparação de Jesus. Porque Jesus não vivia aquilo que ele não era. E hoje em dia, quantos de nós somos levados a situações em que a gente precisa dar um jeitinho para se adaptar? Negar uma coisinha aqui para dar certo. Fugir dessa, porque isso aqui, se eu botar minha posição aqui, rapaz, eu vou perder um bocado de amigo aqui dentro. E não é assim que o Senhor tem chamado nós. Diga para a pessoa do seu lado, tenha cuidado. Não negocie, meu irmão, de maneira alguma aquilo que Deus tem trazido sobre a sua vida. Sabe, nós não podemos abrir mão daquilo que é certo para tentar achar talvez uma coisa que venha dar certo. Nós não podemos andar como hoje, sabe, o jeitinho brasileiro. Não é sobre isso. E sábado, até se quiser, eu mando o link das pregações. O pastor Edson falou muito sobre esse reino, em que hoje dentro das igrejas parece que está sendo pregado um outro reino, e não o reino daquilo que o Senhor de fato tem nos ensinado. Onde, por exemplo, pode ser lá fora que tem certos problemas, mas no que a Bíblia diz, não tem problema como o mundo diz que tem. Eu não posso negociar aquilo que Deus quer que eu viva para fazer valer lá fora, para que chame a atenção das pessoas. Não, eu preciso ser diferente, eu preciso ser diferente dentro daquilo que o Senhor me ensinou a ser. Não daquilo que as pessoas acham que eu tenho que ser. O meu casamento, a minha vida, não pode eu pintar para os outros as 7 maravilhas do mundo, a coisa que, meu Deus, isso, aquilo, outro, sendo que dentro de casa não é tudo isso. Antes de nós dissermos que nós somos homens de Deus, a gente tem que dizer que nós somos homens. Não é assim? Bate no ombro do machão do teu lado aí assim. Tem que ser homem, irmão. Realidade. Não é ser macho apenas, entendeu? É homem. Homem de hombridade. Cara, a nossa palavra tem que valer. Sim, sim, não, não. Acabou. Ah, mas vai doer porque construiu errado. E se está doendo é porque tem cura, está vivo. Você está entendendo? Se está doendo é porque está vivo, está passando sangue ainda. E isso é motivo de gratidão ao Senhor, porque Ele cuida de nós. Ele tem interesse em que nós tenhamos uma vida correta diante do Senhor com esse entendimento. E é uma verdade, irmãos. Deus, Ele permite a gente passar por situações para que a gente tenha autoridade. Todo aquele processo, aquele ambiente que eu não consigo vencer, eu não tenho autoridade. Você só vai ter autoridade naquilo que vence. Naquilo que você é submetido a não vencer, ou seja, você não aceita, você não quer, sabe, não é desse jeito. Como diz aqui, ó, os sábios de coração aceitam mandamentos. Uma pessoa que é sábia, opa, eu estou vendo uma coisa que, meu Deus, o pastor ou alguém, seja qual for, me trouxe meu cara, eu não estava vendo isso. Como eu não estava vendo desse jeito? Qual que é a minha atitude? Meu irmão, ora por mim. Ora por mim porque eu não sabia que era assim. Rapaz, eu estava fazendo. Porque, irmãos, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não vai te cobrar aquilo que você nunca ouviu. Deus não vai te cobrar aquilo que você sabe. Não, agora, a partir do momento que você conhece, você não precisa saber e conhecer. Você precisa ter ouvido uma vez só. Olha como é sério isso, irmãos. A gente não precisa nem se aprofundar no assunto da volta de Jesus. Mas se um dia alguém parou de dizer assim, você sabia que Jesus está vindo buscar uma noiva? A gente já é réu disso. Peraí, você ouviu? É muito sério isso quando a gente fala sobre esposo, sobre mulher, sobre marido, mulher, sobre pai, filho, sobre esse ambiente de justiça diante de Deus. Isso é, irmãos, é temor. Diga assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí agora diz assim, no mesmo versículo 8, mas a boca do sensato o leva à ruína. Olha que isso aqui, irmãos, Salomão falando sobre isso. E hoje o que a gente mais vê? Não, eu sei o que eu estou fazendo.
Não, eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu aprendi desse jeito e vai ser desse jeito. Aí daqui a pouco não sabe por que perdeu os filhos, daqui não sabe por que não tem mais a autoridade. Irmãos, a autoridade, ela é conquistada. O que passa disso é autoritarismo. Não adianta você querer ter autoridade num ambiente onde você nunca plantou isso. Você nunca plantou respeito, você nunca plantou. Só no Senhor. A misericórdia e a graça do Senhor pode trazer de volta isso, sim, mas vai depender do teu coração disposto a ouvir os mandamentos. A tua posição. Ontem nós falamos no GA sobre servir os irmãos. O primeiro lugar a gente fala assim, eu quero servir os irmãos, mas o cara não tem coragem de servir a esposa. Não tem coragem de servir os filhos, não tem coragem de servir os parentes. Os de dentro de casa ele não serve, mas na igreja ele quer servir. No meio das coisas eles querem servir. Não, eu quero ser líder dentro da igreja. E o cara não consegue liderar nem um filho dentro de casa. Como, irmão? Quantos estão entendendo o que eu estou falando do que é integridade, irmão? Não ter sofrido dano. E eu não estou dizendo que nós estamos numa prateleira perfeita, onde nós não temos erros. Não tem nada a ver com isso. Entenda, irmãos, no reino de Deus é o seguinte, quanto mais eu me quebranto, quanto mais eu trago a presença de Deus para a minha vida. A Bíblia diz que Deus ele não suporta, ele não se segura diante de um coração quebrantado e contrito. Quantos milagres de Deus faz quando um homem diz assim, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda, Senhor, se não for, eu não sei mais o que fazer, o que eu tinha, pronto, larguei, agora é o Senhor que faz. Isso é, irmãos, integridade. É você ser inteiro, é você buscar ajuda, é você, não caminhar sozinho. Diga assim comigo, homens de Deus, andam diante dele, em integridade. Irmão, você pode esconder de mim, você pode esconder do Aurélio, do Lucas, do Ângelo, do Du, do Dé. Nós podemos esconder coisas um do outro, mas diante de Deus a gente nunca vai esconder. Nunca. E Deus ele não quer, irmãos, ele não quer brincar de ciranda com a gente, fingindo quem ele é. Não, ele quer que ele entenda. Ele quer que eu e você entenda o que é brincar de ciranda com ele. Um lugar de transparência, um lugar de sinceridade, um lugar de pureza. Não é escondendo quem nós somos. E isso atrapalha muito o agir de Deus. Porque Deus quer derramar, Deus quer fazer. E aí daqui a pouco, mas eu quero fazer. Não, mas peraí, não dá desse jeito. Outro ponto interessante do homem diante de Deus é a obediência. Hebreus capítulo 5. Hebreus 5. Do versículo 8 e 9. Até o 10. Diz assim, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, diga assim comigo, assim, feche seus olhos. Diga assim, Jesus, me ensina a ser obediente até o fim. Não é a pessoas, irmãos, é a Deus. Irmãos, se você obedece a Deus, as pessoas passam a ser, um complemento. Porque Colossenses diz, nós vamos ler esse texto daqui a pouco, tudo que eu faço, eu tenho que fazer como ao Senhor. E quando se fala de obediência, ela é um fruto da sujeição, porque ninguém obedece aquilo que não se sujeita. Entende que muitas vezes quando Deus fala uma coisa para você fazer e você não faz, não tem a ver com a obediência daquilo que você deixou de fazer no momento, tem a ver com aquilo que você entendeu quem Ele é. Se você não se sujeita ao Senhor por aquilo que Ele é, não adianta, porque senão você vai querer obedecer só aquilo que lhe convém. Mas no tratado de Deus para tratar conosco, passa por um lugar onde Ele esquadrinha o nosso coração. Davi diz, Senhor, só Tu esquadrinhas o meu coração. Entenda, irmãos, quando vem coisas na nossa mente, dentro do nosso coração, seja qual for,
A gente precisa medir isso, sabe? Porque às vezes a gente quer obedecer às coisas loucas. Do nada nós estamos caminhando aqui, não, o Senhor está fazendo isso. Não, pastor, eu quero fazer isso e vou fazer dessa forma. Irmãos, nós temos que ter um filtro muito, muito fino. Porque às vezes a gente quer obedecer às coisas loucas porque são loucas, mas é simples, a gente não dá o mesmo valor. Eu quero obedecer a coisa louca porque a coisa louca, é legal. E vai, daqui a pouco, a simples quer você todos os dias liberar uma palavra de gratidão ao Senhor. Eu esqueci hoje. Quantos de nós levantamos sem a gente agradecer ao dia do Senhor? As misericórdias se renovando sobre nossa vida. Hoje é quinta-feira. Quantos de nós pegamos a Bíblia e fomos deixados ser, moídos pela palavra? Quantos de nós paramos para dizer assim, não, peraí, eu quero sentar, olhar no olho da minha esposa e dizer assim, como é que está seu dia, como é que está? Porque presta atenção, irmãos, eu estou falando para homens aqui, amém? A maioria casados, e os jovens que talvez não estejam casados, mas já vão casar também, vai pegando isso aí. E é essa simplicidade que Deus espera, meu irmão. O mesmo texto de Efésios 5, só que do versículo 22 em diante, você vai vendo que, o Senhor deixa muito claro que a responsabilidade da nossa esposa é nossa. O primeiro pastor da vida da Priscila tem que ser eu. O primeiro pastor para Israel e para Isabel tem que ser eu. A responsabilidade é minha. E diz lá, como Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, assim maridos sejais o que é o cabeça da sua mulher, ensinando-a, tratando-a, lavando pelo lavar o que? Da palavra. Essa responsabilidade é minha. Pode ser que a gente não tenha o conhecimento necessário, mas se eu entendo que é um dever meu, eu tenho que buscar ajuda. Eu não posso, no primeiro momento da briga, vai lá pedir oração para o pastor lá, porque eu não sei mais falar. Não! A Bíblia diz um versículo que para os casados é importante, não se põe o sol sobre a ira. Eu tenho que resolver os meus problemas, acabou-se. Porque fui eu que criei eles. Fui eu que criei. Irmãos, Deus fez Eva para o Senhor. Para Adão, desculpa. Fez ela perfeita. E eu não vou entrar no mérito teológico, o que é, por que estava perto, por que estava longe. Mas houve uma falha. Porque a ordem de cuidar do jardim, como Aurélio já pregou sobre isso, foi dada a Adão. Adão, tu que tem que ser cuidado, tu que tem que cuidar de Eva. E de tudo isso aqui. Mas ele optou pelo emocional, pela alma. O cara estava sozinho, de repente tem um avião. O que ele fala? Opa, tá tudo certo, meu amor, vamos, né? E a Bíblia não disse, houve ali, mas nós vamos comer. Nós não vamos comer. Como é que é? Não houve ali, simplesmente comeu do fruto. E a primeira reação, irmãos, de alguém que não entende isso, que é integridade, e que é obedecer a Deus, é sempre culpar o outro. A mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Lembra de Saul? Não, é porque o pessoal estava reclamando, estava meio com fome aqui, aí eu peguei e fiz um churrasco para eles. Moisés descendo, lembra que Arão falou assim, pois tu demorou um pouco, né? Eles queriam Deus. Aí eu mandei tirar o ouro do... Sempre quem não entende o que é sujeição, ele não vai obedecer. E não obedecendo, a primeira atitude ele joga para o outro. Entenda o que eu quero dizer nesses dias, meus irmãos. Eu estou pregando para homens diante de Deus, amém? Não é um lugar onde é um lugar... Não estou falando aqui de ser perfeito, irmãos. Até porque o contexto do Novo Testamento é muito claro quando Paulo fala sobre isso. É um ambiente de perfeição, mas que se deixa ser tratado. O homem que alcança um padrão de homem perfeito, como diz a palavra, é um homem que se sujeita a todos em amor. A palavra do Senhor fala sobre isso. Sujeitai-vos uns aos outros. Não é sujeitar a patente, irmão. Uma criança de 8 anos, se ela estiver cheia do Espírito Santo que ela está falando, se sujeite. Porque o que ela está falando, ela está clamando a palavra. Não, eu só escuto o pastor, eu só escuto o meu líder, eu só escuto... Está errado. Essa é uma mentalidade que nós temos que tirar da cabeça. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, que isso foi jogado na cruz, sabe, não é assim que funciona. Agora, se eu estou na cruz, se o Senhor é meu Deus, eu entendo que é princípio de autoridade. Deus deu a uns,
Deus deu a direção, Deus deu, como diz a palavra, mestres, pastores, evangelistas, a autoridade de governo, isso é claro. Mas se sujeitar, irmãos, é uma atitude de simplicidade. É Cristo morando em nós. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: eu preciso obedecer ao Senhor, me ajuda. Me ajuda. Então, sabe, como é que eu quero, praticar? Como é que eu quero fazer as coisas loucas se essa coisa simples eu não consigo? Porque me falta obediência. E como Jesus, ele obedeceu, está aqui o texto, irmãos. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Quantos de nós estamos passando lutas e a gente insiste em não querer aprender, irmão? Qual é o erro que você para aí, fecha os olhos e diga assim: rapaz, eu já caí na mesma coisa várias vezes. Fecha os olhos e pede para o Espírito Santo agora te levar a essa revelação. Senhor, pede assim: Espírito Santo, leva a minha mente aonde eu estou errando. E qual é o motivo? Para e pensa. Se não é a mesma construção de todas as vezes que você errou. Para e pense se não é andar sozinho. Para e pense se é você achar que já sabe tudo. Para e pense se não é um lugar onde as pessoas te avisam e você insiste em não querer. Analisa isso diante do Espírito de Deus. E por que está sendo falado novamente isso? Porque Deus tem interesse em você. Se você está sentindo acontecer algo, como eu disse no começo, está passando sangue, isso é um sinal que você ainda está vivo. E Deus tem interesse nisso na sua vida, amém? Salmos 37, do versículo 4 ao 6, é um texto também muito conhecido. Irmãos, nós precisamos entender o que Deus está desenhando nesses dias para nós, como igreja na terra. Não estou falando só de Brusque, não estou falando só da Nova Aliança. Estou falando daquilo que Deus espera, um posicionamento meu e seu. Porque, irmãos, nada justifica, absoluto. Você pode explicar, querer justificar, você pode fazer o que você quiser na sua vida, mas você vai chegar num lugar onde o amor do Senhor te constrange em tudo que você faz. Constrangimento. Diz assim o texto em Salmo 37, versículo 4: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Presta atenção, não é o contrário. Tem gente que entra na presença do Senhor querendo o contrário. Senhor, primeiro eu realizo o meu desejo, daí eu me entrego a Ti. Primeiro faz o que eu preciso, porque daí eu vou ver a Tua poderosa mão. Faz primeiro, porque depois eu faço a minha parte. Irmãos, não é assim. De novo, confiar. Sabe, irmãos, preste atenção. Hoje, entende que nós não estamos falando de coisas escatológicas, não é uma pregação para você, nossa, não, eu estou falando da palavra, versículo para você entender o que Deus quer que você ande nesses dias. Homens diante de Deus andam dessa forma. Isso não é uma alegoria, é uma realidade. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Continua. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Você está entendendo a condição que é? Você faz o seu papel e o Senhor já fez o dele. Não é o contrário. Senhor, se tu está comigo. Não é assim que funciona. Primeiro eu tenho que entender que Deus, Ele é soberano em tudo, irmão. Ele é soberano em tudo e Ele vai fazer exatamente tudo o que é para Ele fazer. Agora Ele não move uma agulha aquilo que é para a gente fazer. Olha o que o texto continua. Confia nele e Ele agirá. Versículo 6. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada e a sua causa como o sol do meio-dia. Mas você entendeu os dois versículos antes? Você entendeu que a tua condição é primeiro fazer o que Ele está falando? Aguardar, confiar, deleitar, descansar. Daí Ele faz lá, aí a sua causa como o sol do meio-dia. Continua o versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Até aí no versículo 7. Diga para a pessoa do seu lado assim: o Senhor é o motivo de todas as coisas. Terceiro ponto, irmãos. Ninguém consegue ser um homem de Deus sem entender que tem que entregar tudo para Ele. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Eu já ouvi muitos pregadores ao longo da vida
Mas uma verdade é que Deus, Ele é expert em destruir, sabe, altares, deuses. Tudo que você começa a trocar, você pode ter certeza que você vai perder. Aquilo que não é a centralidade de Deus na sua vida do cristão, você vai começar a perder. Isso não é uma palavra profética, isso não tem nada a ver com palavra profética, não é isso, é a Bíblia. Quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Ele nos resgatou, amém? De um charco de lodo e pôs os nossos pés sobre uma rocha. Ele nos tirou de um lugar de morte e nos trouxe para um lugar de vida, amém? Quem crê assim? O mais importante da minha e da sua vida é a nossa vida, sim ou não? Nós entregamos para Ele. Mas tem coisas que para nós achamos que é mais importante do que isso, então a gente retém, e é justamente o que Deus quer trabalhar. É justamente o que Deus quer fazer. E aí cada um sabe o que eu estou falando. Se é, sabe, hoje o Smalley, vou colocar o Smalley que é o mais recente pai aqui. Tem a Ruth, tem o Pedro. A Ruth e o Pedro são bênção na vida do Smalley e da Débora, sim ou não? São bênção para nós como igreja. Mas se o Smalley e a Débora não entender que eles são do Senhor e querer agir para eles, o que é bênção passa a ser maldição. Assim é os negócios. Assim é tudo na nossa vida. Irmãos, Deus não terceiriza a sua presença com ninguém. Ele quer você. Ele quer você. E esse ambiente de entrega é tudo. Não é só o que eu acho, não. É tudo. Ali, ó. Confia nele. Entrega nele. Deixa para ele. Irmãos, nada do que eu entrego para o Senhor fica para ele. Ele devolve melhor ainda para nós. Seja casamento, seja vida financeira, seja qualquer ambiente. Tudo que eu levo para o Senhor, Ele devolve melhor ainda para mim. Assim andam os homens de Deus. Nessa noite, o que eu quero ministrar e deixar claro para os irmãos, é que se tem uma coisa, que a palavra do Senhor deixa claro, que traz vitória na vida do cristão, na vida do homem de Deus, é a entrega. Deus entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Com um só, resgatou todos nós. Você está entendendo o que nós precisamos entender nesses dias? Parece um contrassenso, mas é justamente isso. Nós precisamos entender, para compreender a vontade de Deus para nossas vidas. E eu só vou entender se eu estiver disposto a entregar, a obedecer e ser íntegro em todos os momentos. Isso tudo na minha vida define o Deus que eu sirvo e o que Ele representa para a minha vida. Amém? Eu queria que você ficasse de pé.